Boa noite, meus irmãos. Que a doce paz de Jesus continue em nosso ambiente e nossos corações. Nós estamos vindo lá de Vista Alegre. Algum dia vocês vão conhecer, né? São para 6h30, mas a escolha do trajeto parece que não foi feliz. Só estava vazio, mas ficou longe. Bom, o tema é alcoolismo. Quando eu falei pela primeira vez alcoolismo, em 1994, perguntar alcoolismo, a falar na casa espírita, falei exatamente, na casa espírita. Mas por que você está perguntando isso? Não, na casa espírita ninguém bebe. Não é verdade? Eu não preciso de ninguém levantar a mão, não. Se a gente for pedir, tem muita gente que levanta a mão assim. Você está vendo aí atrás? Ele vai para ver mesmo, né? Tem gente que levanta. Quem é que bebe? Então, vamos começar com uma página. Eu vou depois deixar algumas cópias do Gilberto, se alguém quiser. O assunto, garrafas. Eu tinha 12 garrafas de pinga no armário lá de casa, mas minha mulher me fez despejá-las na pia. Assim seja, disse eu, começando a desagradável tarefa. Tirei a rolha da primeira garrafa e despejei o conteúdo na pia, com exceção de um copo, que bebi. Depois tirei a rolha da segunda garrafa e procedi do mesmo modo, com exceção de um copo, que bebi. Extraí então a rolha da terceira garrafa e despejei o seu conteúdo na pia, com exceção de um copo que bebi. Arranquei a rolha da quarta pia e despejei a garrafa no copo, cujo conteúdo bebi. Saquei a garrafa da rolha seguinte, bebi a pia e então botei o resto no copo. Imperturbável, arranquei a pia do copo seguinte e despejei a rolha dentro do copo. Extraí a rolha da minha garganta, dei a pia para beber um copo e despejei o resto na garrafa. Então, engarrafei o copo com a pia, arrolhei a garganta e bebi tudo que derramava. Quando esvaziei tudo, resolvi contar todas as garrafas, copos e pias. A soma deu 29. Mas, para me certificar, contei outra vez. Como a casa passava neste justo momento, bem ao meu lado, contei todas as casas, garrafas, rolhas, copos e pias, menos uma casa e uma pia que eu bebi. A soma deu 74. Realmente, se nós olharmos por esse prisma, realmente é muito engraçado. Triste e nada engraçado é quem tem o problema do alcoolismo dentro de casa. Eu não faço palestra sobre alcoolismo com projeção de slides, porque eu, quando quis fazer palestra sobre alcoolismo, eu tenho 57 anos de idade. Nunca bebi. Não sei qual é o gosto que tem uma cerveja. Se perguntarem qual é o gosto que tem a Coca-Cola, eu sou Coca-Cola, cara. Bebo direitinho. Não precisava dizer. Já bebi mais. Agora estou bebendo só light, né? Por isso que eu emagreci bastante. Mas então eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi conhecer o alcoólatra e ver a doença alcoolismo. Entrei para os Alcoólicos Anônimos. Não posso fazer parte, porque eu não tenho problema de alcoolismo. Mas fui acolhido como amigo de alcoólico. Então hoje eu faço parte dessa sociedade como amigo dos Alcoólicos Anônimos. Graças a Deus. Olha, é uma coisa linda, maravilhosa. Porque muita gente pensa que se eu fosse fazer uma pergunta aqui, Gilberto, e dissesse assim, quem é que bebe? Aí muita gente fica tímida, sabe? Eu não vou levantar, porque, né? Fala, meu vizinho está ali, não sabe o que eu vivo, então eu vou levantar a mão. Mas se eu fizer a pergunta de maneira diferente,
Quer dizer, quem é que bebe socialmente? Pode levantar a mão agora. Só quem bebe socialmente. Nossa, no céu, eu estou no paraíso. Nem socialmente aqui tem. Quem é que bebe? Pronto. Socialmente, ninguém, né? Um pouquinho. Uma vez hoje, uma vez daqui a 5 meses, não tem. Impressionante, velho. Tem que mudar o nome da casa. O paraíso. Até porque todo mundo que bebe social mente. Eu não sou contra ninguém que beba. Eu sou contra a bebida alcoólica. É diferente de ser contra alguém. Tanto que todas as pessoas que eu faço atendimento fraterno, seja lá na casa, ou quando eu faço palestra em outras casas, me convidam para que eu passe algumas semanas, alguns meses lá, e eu fico, eu atendo as pessoas, e realmente é cada caso, se vocês ficarem do outro lado só 5 minutos, vocês vão dizer assim, puxa vida, e eu pensei que tivesse problema. Nós não temos. Dr. Cid Paroni Filho, ele tem um livro muito interessante. Eu vou dizer para vocês. Quando nasce um alcoólatra. É um livro sensacional. E ele tem também um outro chamado Tóxico Livre. É um livro pequenininho, tá? Que se vocês lerem, vocês vão entender tudo sobre o alcoolismo. Quem quiser. Porque às vezes nós não temos o problema, mas conhecemos alguém que tem. É verdade? Se perguntar a alguém mesmo que beba, é o mesmo caso das drogas pesadas. Porque o álcool também é uma droga. Só que é uma droga que ela é vendida livremente. Não é verdade? Então o que acontece? Se você perguntar assim, para de beber, você é viciado, você é alcoólatra. Sou não, eu paro a hora que eu quiser. Não é verdade? Mesma coisa a pessoa que é viciada em cocaína, maconha, seja o tóxico que for, não sou, eu paro a hora que eu quiser. É a primeira reação que eles deixam. Então, deixa eu dizer para vocês o que nós anotamos aqui, só uma coisa muito interessante. Ó. Lá aprendemos isso dentro dos Alcoólicos Anônimos. O alcoólatra acha que não precisa de autoridade humana. Ele já tem 2 autoridades que são muito eficientes. Uma é benigna, a outra é maligna. A primeira diz assim: existe Deus nosso Pai, que simplesmente diz: estou esperando que você faça a minha vontade. Essa é a primeira. E a segunda é essa. A outra chama-se bebida alcoólica, que diz: é melhor você fazer a vontade de Deus, ou então eu te matarei. Que tem muita gente que assim, eu não sou alcoólatra, eu bebo. A doença alcoolismo, ela leva de 8 a 20 anos para se manifestar. Tanto que o alcoolismo, né, o álcool, a gente começa a beber com 30 cervejas, eu aguento beber 30 cervejas por dia. No dia seguinte, ou depois de algum tempo, ele com 30 ele já não precisa mais, vai ficar bêbado. Ele já fica com 28. E vai decrescendo. É diferente das drogas pesadas. Que as drogas pesadas você começa com cigarro, depois vai para maconha, aí vai procurar cocaína e por aí vai. Tá ok? O Cid Paroni Filho também diz, pesquisa feitas médicas, quanto tempo vocês acham que leva o álcool no sangue da gente, no nosso organismo? Chuta aí um número qualquer. Uns 3 anos, quem acha que é 3 anos ou mais? Quando se toma alcoólico? Não. Quando você ingere bebida alcoólica, quando você começa a beber bebida alcoólica, quanto tempo ela leva para sair do organismo? 5 anos. Está chegando. Alguém dá mais? 12. Hã? 12. 12? Alguém dá mais?
33 anos. Esse é o tempo que leva a bebida dentro do nosso organismo. Se você quem, por exemplo, quem tem o hábito de beber constantemente, não é de beber, né, uma champanhezinho hoje, e esse champanhe vai levar 33 anos, nunca mais a gente vai beber. Não. O cara que tem o hábito de beber, tá? 33 anos. Comprovação científica. Então vejam vocês, se nós pudermos, o nosso corpo é composto de água, né? E todos aqueles outros que nós sabemos que está lá no livro das Homens Anjos, para que a gente, se a gente foi feito com água, para que colocar cachaça, cerveja? Eu, nesse ponto, eu saio diante de vocês, porque eu nunca bebi, porque eu sou privilegiado de Deus. Existe filho privilegiado de Deus? Mas eu sou. Eu, quando encarnei, eu falei para ele assim, faz o seguinte, porque eu tenho certeza que eu vou ser alcoólatra, deixa eu epilético. Aí eu vim epilético. Como eu tenho epilepsia a gente não pode beber bebida alcoólica. Ou você bebe, vai passar mal, então eu preferi. Quer dizer, foi só um pedido que eu fiz e foi atendido, né? E estou muito satisfeito com a minha irmãzinha, a minha epilepsia, né? Gosto muito dela. Vamos lá no... Deixa eu ficar aqui. Eu tenho que dar uma corrida porque eu atrasei. Então eu tenho que... Aí tiro, né? Mas vamos lá. Quando nasce o alcoólatra, segundo as pesquisas do Cid Barão e Filho, muitos vão despenhar. Mas a primeira vez que eles tomaram álcool foi numa festa escolar, num bailinho ou numa comemoração de fim de ano junto com seus familiares. Outros começaram no carnaval ou no próprio barzinho do lar, escondido dos seus pais. Mas o mais importante é que nenhum deles encheu a cara no primeiro contato com a droga. Ninguém pega a primeira vez que vai beber e vai ficar totalmente alcoolizado. Começa devagarinho, né? E depois vai gostando, aí vai aumentando, aí o negócio torna-se complicado. Eu vou só falar para vocês agora os malefícios que ele faz no nosso organismo. Só um outro dado. Vocês sabem, tem um país aí que é o maior consumidor de aguardente no mundo. Eu posso dizer para vocês o seguinte, até o ano retrasado era a Rússia, mas mudou. Vocês sabem agora qual é? Quem acha que é o Brasil? Brasil? Brasil. Além de exportar, também é o consumidor maior hoje. Sabe quanto que o brasileiro consome só de pinga, só de aguardente? Esquece cerveja, esquece uísque, vodka, só cachaça. 2 bilhões de litros por ano. Ou seja, dividindo a quantidade que se bebe pelo número de habitantes no país, o brasileiro bebe por ano o equivalente a 12,5 litros de aguardente por pessoa. Tem gente bebendo 24, 25, que eu não bebo. Agora, sabe qual é o consumo de leite do brasileiro? 90 ml por ano. Consumo de leite dividido pela população, 90 ml. Efeitos do álcool sobre o organismo humano. Vamos ver o que ele faz. Sistema nervoso, depressão e perda de memória. Aparelho respiratório, pneumonia. Angina de peito, que é a angina pectoris, né? O aparelho digestivo, boca. Destrói a capacidade de captação do sabor. Tem uns que, com algum tempo, já não conseguem mais distinguir o sabor de que é. Tem os nossos irmãos que têm epiderme negra, com os lábios
eles ficam completamente brancos, né, de tanto aguardente que se bebe. Estômago, irrita a mucosa gástrica, provocando a úlcera. Dilatação. Quem é que vai da lourinha gelada? Quem é que gosta? O pessoal está levantando o dedo assim. Bacar mesmo. Olha que o livro te está vendo, hein? Depois vocês vão querer fazer assim, aí não vai conseguir. E hoje vai botar vocês de castigo assim. Uma semana todo mundo com o braço. Né? Excesso da lourinha gelada provoca hemorroidas, que faz a dilatação, né, com a fermentação da cerveja, provoca hemorroida. Fígado. Hepatite, cirrose, que era então tão conhecida, né, hoje é a doença mais conhecida, e a ascite, também conhecida como barriga d'água, ou de cerveja, ou de uísque, seja de que for. Pâncreas. Irritação da mucosa pancreal, a pancreatite simples ou hemorrágica, que pode levar à morte. Aparelho reprodutor. Impotência, homossexualismo. Aparelho urinário, rins, nefrite, gota e diurese. Aparelho circulatório. Anemia, hipertensão, colesterol, arteriosclerose e dilatação dos vasos. E as doenças lá atrás, mais conhecidas da bebida alcoólica, hoje eu falei para vocês que é a cirrose, antes era a delirium tremens, né? Todos vocês conhecem, né? Delirium tremens é a doença típica do alcoolismo mais antiga. E quando o indivíduo tem alucinação terrorífica. Eu conheci um que era espírita, que ele disse que tinha evidências. Ele via monstros, né, de tudo, ele via muito, que ele tinha uma evidência que era uma clara evidência de tanto beber. Não. São alucinações terroríficas que ele passa a ter, principalmente com visões de bichos. E sabe por que ele desenvolve isso? Essas alucinações? Porque o nervo óptico está intoxicado pelo álcool. Doente tem tremores, febre muito alta e convulsão. E a outra doença, também vocês conhecem, todos vocês conhecem, tenho certeza, que é a doença de Korsakoff. Quem não conhece? Levanta a mão. Agora você levanta a mão. Eu só queria saber se porque tem gente com a mão presa ainda. Mas vocês conhecem. Eu vejo como é que eu boto. Quando eu dei as características, Korsakoff foi o cientista, né? Levou o nome dele. Aí identificamos quando vemos pessoas que andam na rua falando sozinhas. É a famosa doença da confabulação. Conhece ou não conhece? Vocês caem na rua? Então todo mundo conhece, não é verdade? Por que beber? Se causa tudo isso, por que beber? Apesar de estudos clínicos realizados até agora não apresentarem resultados decisivos, atualmente debitam-se ao alcoolismo as seguintes possibilidades. E tem muita gente que diz, é isso, não. Até agora, as maiores possibilidades são essas. Fraqueza de caráter, inadaptação à sociedade, fator psicológico, hereditariedade e fator social mais o econômico. Quando eu estava falando do leite, teve alguém que disse assim, é porque o leite é mais caro. Na verdade, e é mesmo. Então, quando você chega num bar, você está sem dinheiro, e se tiver alguém bebendo uma cachaçinha, e se você disser assim, paga uma para mim, o cara paga. É 30 centavos, 40, 50 centavos. Pede a esse irmãozinho que pagou a cachaça para você, e faz assim para ele, dá para pagar 1 quilo de feijão para me levar para casa? Ele não vai atender não. Mas não vai atender mesmo.
Como prevenir o alcoolismo? Pelo exemplo da família, evitando o começo. Um juiz, isso é um caso que o Divaldo conta, verdadeiro, tá? Que aconteceu. Ele costumava, junto com a esposa, toda semana reunir os amigos, e o que eles faziam? Ficavam só lá no salgadinho, tira-gosto, e bebendo. E ele tinha um filho de 12 anos, né, que assistia aquilo tudo. Quando todo mundo ia embora, o que ele fazia? Ele descia, que era uma casa de 2 andares, e começava a pegar aqueles finaizinhos da garrafa e começava a beber. E, um determinado dia, ele já estava completamente dependente. Isso coisa de 3 anos depois. Ele já estava completamente dependente. Porque ele via quase toda noite a mãe amparando o pai e o pai amparando a mãe para ir para o quarto, completamente embriagados. E aquilo ficou marcado e ele começou também a beber. E um dia ele pegou a chave do carro da mãe e saiu. E entrou por uma casa dentro e quase matou uma criança. E foi levado, né, foi preso e foi levado para o juiz para ser julgado. Quem era o juiz? Era o pai. E o juiz perguntou para ele: o que você tem a dizer em sua defesa? Simples. A minha defesa é que foi o senhor que me ensinou a fazer o que eu estou fazendo. Vejam vocês, é um filho dizer isso para nós. Eu via você fazendo com minha mãe, então eu passei a fazer. Os Alcoólicos Anônimos, eles têm um caso muito interessante, muito lindo, por sinal. Um pai que ele, hoje, tem 17 anos, né, gente? 17 anos que ele está dentro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Mas o filho já não aguentava mais aquela bebedeira do pai. E ele deixou uma carta um dia para o pai dele, que eu vou pedir aqui, passa para você, com autorização aqui para ler. Eu tenho certeza que eu acho que vocês vão gostar. Perdoe-me, pai. É importante que leia o meu desabafo. Sempre falei que quando crescesse, queria ser igual ao Senhor. Mas, infelizmente, eu mudei de ideia. Não imagino o que sofremos quando anoitece e não vem para o jantar, pois só chego em casa de madrugada. E assim mesmo embriagado. Olha, não me importa que chute meus brinquedos, pise-os, atire-os contra as paredes, bata raivosamente em mim sem motivo quando lhe pergunto: por que o senhor não deixa de beber? Pai, não me envergonhe de usar roupas velhas, sapatos furados e nem me incomodo com o pouco alimento que como. Na verdade, nada disso teria importância se o senhor não bebesse. Por favor, não fique parado nos bares, perdendo seu tempo, seu dinheiro e, sobretudo, sua saúde, bebendo e farreando ao lado daqueles que dizem ser seus amigos. Lembre-se, nós precisamos do Senhor. Eu queria apenas ter em casa todas as noites para poder dizer, antes de deitar: a benção, papai. Sabe, eu senti muita pena de vê-lo um dia desses deitado na calçada. Os garotos que passavam começavam a tirar-lhe pedras. Seus cigarros estavam espalhados pelo chão de seus bolsos vazios, revirados, e lá estava uma garrafa quebrada a seus pés. Pedi para que não fizessem aquilo, e eles me perguntaram: você conhece esse cachaceiro? Poxa, pai, tive vontade de dizer não, mas lembrei que certa vez me disse: filho, o verdadeiro homem não diz mentiras. Então tomei coragem e respondi: sim, conheço, é meu pai. Eles riram e falaram: se fôssemos você, teríamos vergonha de chamar esse bêbado de pai. Baixei a cabeça humilhado
Meus olhos se encheram de lágrimas e chorei. Tentei erguê-lo, pedi para que se levantasse. Enxuguei seu rosto suado pelo sol de meio-dia, contudo, meus esforços foram inúteis. O Senhor parecia não ouvir, gemia, dizia palavras incompreensíveis e rolava de um lado para o outro na calçada imunda. Os garotos foram embora dizendo: você está lidando com pau d'água sem vergonha. Deixe-o aí, pode ser que ao tentar atravessar a rua, um caminhão passe por cima dele e o mate. Pai, foi duro ouvir aquilo. Eu senti como se o mundo inteiro desabasse sobre mim. Antes de terminar, quero que saiba de uma coisa. O voto que fiz de amá-lo e querer-lhe bem, hei de cumprir sempre. Mas quando crescer, não quero mais ser igual ao Senhor, seu filho que eu amo. E esse pai leu essa carta e procurou então alcoólicos anônimos. Vai completar agora em setembro 17 anos que ele não coloca uma gota de álcool, para a alegria dele, para a alegria desse filho. Vejam, né? Podia ter tudo acabado naquele dia, mas o filho, com uma ação, ele conseguiu tirar o pai. E quantos que nós temos pela rua, que nós passamos e que nós não tomamos atitude nenhuma, não encostamos, né? Deus nos deu 2 olhos para que nós possamos consolar 2 ao mesmo tempo, mas, veja assim, não é nada meu. A gente esquece que todos nós somos filhos do mesmo Pai, não é verdade? Mas, é claro, é dificultosa a coisa, porque a gente não sabe nem como eles vão reagir. Porque até quando a gente fazia entrega da quentinha, a gente chegava lá, Jesus mandou para você, né, a comidinha quentinha, pedi nada para ele. Quantas vezes? Mas depois eles aceitavam. Tudo você vai com o seu ficar de conversando. O alcoólatra é um ser com livre-arbítrio que não reúne ainda reservas morais para não se deixar escravizar pelo vício. Um escritor espírita, ele tem livros fantásticos, 52 lições de catecismo, o Evangelho das Recordações, chama-se Eliseu Rigonati. Ele trabalhava numa gráfica, numa firma lá no Jacaré. Então, todo dia na hora do almoço, ele saía com os amigos para ir para a pensão para almoçar. Ele não bebia. Os amigos diziam: Eliseu, vamos aqui, ó, olha lá. Só uma. Vão vocês, eu espero vocês lá na pensão. Água mole e pedra dura, tanto bate até que molha. Não é verdade? E teve um dia, Eliseu, vamos lá. Ó, uma gente podia gostar bastante, a açúcar ficar docinha, uma caipirinha. Ele foi. Chegou lá, bebeu. No dia seguinte, ele foi na frente. Ele chamou os amigos. E passou a ser aquilo já a frequência, todo dia. Um dia o patrão chegou para ele e falou assim: Eliseu, preciso que você vá a Benfica. Para chegar lá, resolver um problema, um trabalho que nós fizemos para eles. Tudo bem. Ele desceu. Benfica era para a direita. A Birosca para a esquerda. Uma chance. Para que lado que ele foi? Ele foi para a esquerda. E ele foi. E conforme ele andava, aquela birosca de porta pequenininha ficando grande. Era a porta larga, completamente iluminada. E de repente, então, no meio da rua, ele ouve uma voz: se você for, eu vou me afastar de você. E ele parou, percebeu que era o seu amigo espiritual, e ele disse: vão beber vocês com quem vocês quiserem, que comigo nunca mais. E nunca mais ele bebeu. Está no Evangelho das Recordações.
nós também temos que ter essa força de vontade. Mesmo que não escutemos a voz do nosso amigo espiritual, mas escutemos a voz da nossa consciência. Tá? Se a vida fosse bom, teríamos tantos casos. O melhor caso, que a gente pode, que a gente faz assim. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos, qual é a pergunta que Kardec faz? Né? Influem os espíritos nos nossos gestos, atos e pensamentos? E a resposta dos amigos? Muito mais do que vocês possam imaginar. De ordinário, quer dizer, comumente, são eles que vos dirigem. Então nós temos que estar muito atentos para o que vem, com a nossa anteninha. Né? Nós temos a anteninha do bem e temos a anteninha do mal. Agora, a opção de escolher a do bem ou a do mal é totalmente nossa. É o nosso livre-arbítrio. Cheguei aqui, o Gilberto estava falando, e quando a gente chega lá do outro lado, a gente é igualzinho. Tem muita gente que já chega lá de costas, pensando que vai botar asinha. Mas não vai não. Né? Vamos chegar lá, se eu gosto de Coca-Cola, eu vou chegar lá com uma vontade danada de beber Coca-Cola. Se eu bebo cerveja, eu vou chegar lá com vontade de beber cerveja. Não tem lá. Tem que vir aqui. Aí, aproveite que quem está bebendo, né? Vem, fica do lado. Por isso que tem muita gente que sai com um obsessor e volta com 30. A gente cansa de dizer nas casas espíritas que o pior lugar para se fumar é na porta da casa espírita. Que ali ficam os irmãos que são impedidos de entrar pela espiritualidade, não é verdade? Aí o cara vai, ou a cara, vai para a porta do centro e acende cigarro. O que é? Eles ficam olhando. Quando sai, normalmente é para dar a primeira providência. Pô, aturei aquele cara gordinho lá, não sei quanto, 50 minutos. Já chegou atrasado. Né? Agora eu vou. Aí, você vai, acende teu cigarro. Aí ele já avisou, a mais 10, ó, ele vai sair fumando. Vai junto. Alexandre, né, no livro Missionários da Luz, André Luiz diz para ele assim, poxa, Alexandre, que bom, né? As pessoas fazem um trabalho de desobsessão, tão bom aqui. O Alexandre diz assim, não fique alegre não. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando sai da casa espírita, né, que fez o trabalho de desobsessão, é procurar outro obsessor. Tem muita gente que adora procurar o obsessor. Não precisa responder ninguém nem levantar o braço não, tá? Palavrão. Ó, é um tremendo caminho para a obsessão. E nós vamos por aí. Então, se quando a gente chega lá do outro lado, a gente vai ter, vamos ser nós mesmos, pelo menos no início, depois a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, né? Ou não, depende muito da gente. Por que não chegar lá em condições melhores? Até porque Bezerra de Menezes também tem uma frase que nos ensina o seguinte: viver bem para morrer bem. E tem gente que acha que vive muito bem porque a conta dela está lá em cima. O resto não importa. Não importa quem está caído, não importa se houve a campanha aqui no Eurípides e precisou-se de leite, precisou-se de arroz ou feijão e eu não fui ajudar. Para quê? Isso é problema lá de Eurípides. É problema de quem precisa, não é problema meu. Então tem muita gente que acha ainda, infelizmente, que viver bem é estar com a conta bancária lá em cima. E quem está embaixo nem se vê. A gente olha, né, aquele nariz empinado. Os Alcoólicos Anônimos falam um pouco para você. Ele nasceu em 1935. Aqui no Brasil, em 1948. Lá nos Estados Unidos, através de Bill Bob, que era um corretor da Bolsa de Valores, e o outro, ele era médico. E eles bebiam todas. Sabe aquele negócio de beber todas? É o que eles faziam.
Até um dia que chegaram à conclusão que não tinham mais que beber e fizeram lá, compraram um barracão e começaram a pegar as pessoas na rua que tinham problema de alcoolismo, levavam para dentro, as esposas deles faziam comida, eles davam um banho nesses irmãos e depois eles então comiam, cabelo cortado, barba feita, sentavam e começavam a trocar ideias. Como é que você começou na bebida, isso e aquilo e tal? E assim que foi fundado os Alcoólicos Anônimos. Hoje, né? Quem conhece aqui Alcoólicos Anônimos? Bastante gente. De assistir reuniões? Que bom. Né? Nós temos lá a Latim, que são as crianças. Filhos daqueles que têm o problema do alcoolismo. E quando eles chegam à frente para fazer uma declaração, né, que quando eles chegam assim, que agradeço a Deus ou ao poder superior, que nessas 24 horas o meu pai não bebeu, o meu pai não bateu na minha mãe, o meu pai levou comida para dentro de casa, isso com as lágrimas caindo. É uma coisa assim, muito emocionante. Eu acho que todo mundo deveria conhecer um grupo de Alcoólicos Anônimos. Sempre que eu posso, eu chego numa casa espírita e digo assim, tem uma vaguinha para botar um grupo de Alcoólicos Anônimos aí não? Já consegui algumas casas lá pro lado de Irajá, lá em Vista Alegre, né? Então, sempre que eu posso, sempre que tem um grupo, isso que acontece muito, eles querem se reunir, mas não tem lugar. Eles passam lá a sacolinha deles, um dá 10 centavos, outro não dá nada, outro dá 20. Para quê? Para comprar café e biscoito. Que eles dividem, né, servido durante a reunião. Quando eu vou... Eu não gosto de café à noite, não. Não gosto e não posso, né? Aí minha esposa, quando vai comigo, ela toma uns 35 cafezinhos. 35 cafezinhos, 40 água, copo d'água e biscoitinho. É o que eles fazem, né? Tem que tirar a atenção daquilo que é beber. Então, tenha certeza, eles estão lá no trabalhinho deles. Se vocês forem hoje tem uma fase, mais ou menos uma faixa, de 1000 e poucos grupos de Alcoólicos Anônimos. No Rio de Janeiro. Isso no Rio de Janeiro. Tá? Conheço grande parte deles, falo sempre que posso, estou lá fazendo, levo, porque lá não tem religião, porque tanto faz, pode ser espírita, católico, espírita, católico, evangélico, não tem religião, seja o que for, ele vai ter. Se o senhor chegar lá com a mensagem espírita, eu sempre chego. Eu pego nos livros, aí a gente vai, fala e joga de uma maneira em que não tenha nada de doutrina espírita. A gente tem que falar muito em Jesus para eles. Então, eu não perco essa oportunidade. Estão sempre me convidando e eu estou sempre falando para eles. Faltam 5 minutos. Eu sou o cara que pelo menos disciplinado para terminar o sopro. Disciplinado. Mas aconteceu que normalmente eu chego até muito cedo nas casas espíritas. Só para vocês terem isso aí, em 74, em 1972, quando eu fui assistir a primeira reunião, eu fui chamado à cabeceira de mesa e eu pedindo para me fazer uma prece, que tinha gente naquele grupo que estava caindo muito. Caindo quer dizer, a pessoa que parou de beber 24 horas e de repente ele bebe. E eu vou dar até um conselho para vocês, uma orientação. Cuidado com a bala que você fornece para alguém. Bala mesmo. Sabe essas balas de rum? Se um AA, você der uma bala de rum e ele não souber, ele vai comer aquela bala. Ele vai sentir um gosto. E ele vai chegar na reunião à noite e ele vai dizer assim:
Meus irmãos, eu queria comunicar a vocês que hoje eu caí. Eu bebi hoje. Então tenham muito cuidado. Até porque o Zé Rafael Teixeira, ele conta coisa muito interessante, que era, ele foi convidado por um orador espírita, um gerente de banco, para conhecer uma casa nova que ele tinha acabado de fazer. E ele chegou lá, conheceu a casa, tinha a casa linda, piscina, aquilo e tal. Ele levou ele num cômodo. Aí disse assim: caramba, será que esse cara tem tanta meia para guardar? Que é uma parede cheia de buraco, né? Ele falou: será que ele vai ter tanta meia para guardar? Aí ele perguntou assim: vem cá, você não tem tanta meia para guardar assim? Não, aqui vai ser minha adega. Aqui eu vou colocar as maiores bebidas, as melhores bebidas, para quando os meus amigos vierem à minha casa, eu oferecer para eles uísque, vodka, e por aí vai. Aí o Zé Raul Teixeira fala para eles: e quando vier um inimigo seu, você vai dar chumbo derretido, nitroglicerina? Porque nós temos que ter muito cuidado com aquilo, né, que a gente oferece para aqueles nossos irmãos, que nós não sabemos se ele tem problema ou não de alcoolismo. Então, todos nós temos que tomar muito cuidado. Eu trouxe uma página que está aqui, vou pedir emprestado para o Gilberto. Empresta aqui, Gilberto, o Homem no Espelho. Olha só essa página inclusive é do Julius Bill, que depois esse Bill é o mesmo que fundou ele estudou mais e chegou a juiz. O Homem no Espelho. Quando você consegue tudo o que quer, quando o mundo faz de você rei por um dia, vá até o espelho, olhe para si mesmo e veja o que aquele homem tem a dizer. Porque não é de seu pai, de sua mãe, de sua esposa que deve ser ouvido o julgamento a seu respeito. O veredito que mais importa em sua vida é do sujeito que do espelho olha para você. É o sujeito a quem se agradar. Todos os outros não interessam, pois ele está com você até o fim, e você terá superado o seu mais difícil e perigoso teste quando o homem do espelho mostrar-se seu amigo. Algumas pessoas podem dizer que você é um companheiro alegre e bom, podem chamá-lo de sensacional, mas o sujeito do espelho dirá que você é apenas um belo fracasso. Se você não puder olhá-lo direto nos olhos, você pode enganar o mundo inteiro ao longo de sua vida. Pode receber palmadinha nos ombros quando passar, mas a sua recompensa final será remorso e lágrimas, se você tiver enganado o sujeito do espelho. Todo mundo deve conhecer um alcoólatra, alguém que tenha problema de alcoolismo. Que a gente possa levar agora nosso pensamento para eles, né? Eu sei que todos vocês conhecem, mas eu gosto muito de encerrar a palestra com essa, sobre aquele velhinho que todo dia ao meio-dia ele entrava numa igreja. Ele entrava na igreja e chegava lá bem pertinho de Jesus e dizia: oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar. E ia embora. Todo dia ao meio-dia ele fazia a mesma coisa. Entrava na igreja, chegava lá bem pertinho da imagem de Jesus e dizia: oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar. Um dia o sacristão perguntou para ele: o que o senhor vem fazer aqui todo dia? Eu venho rezar. Eu não sei fazer aquelas preces longas, bonitas, então eu falo para Jesus: oi Jesus, eu sou o Zé, eu vim te visitar. E vou embora. Um dia o Zé foi atropelado. E depois de algum tempo a enfermeira chegou para ele e falou: Zé, todos aqui no hospital gostam muito de você. Todos gostam muito de pessoa alegre. Ele falou assim: obrigado. É cada visita que eu recebo. E ela disse: visita você, Zé? Você é um velho pobre abandonado, você nunca teve uma visita? E ele disse: não. Todo dia eu estou deitado em minha cama. Ao meio-dia, eu olho os meus olhos.
abre os meus olhos. Ali está ele, lá está ele. Lindo, resplandecente, de braços abertos, me dizendo: pois é, eu sou Jesus, eu vim te visitar. Que Jesus esteja sempre conosco. Graças a Deus.